E aí, pessoas que sabem que o Xi Jinping não é o novo Mao Zedong, tudo bem com vocês? Pô, achei esse vídeo do Henri Bugalho aqui falando sobre isso, né? O Xi ser o novo Mao Zedong. E vamos lá, né, gente? Até perdi aí o Monark tomando suspensão, porque eu fui viajar para Hong Kong esse fim de semana. Tô por fora aí das últimas novidades. Semana passada, o governo chinês passou uma emenda para alterar o sistema de eleição do país, porque atualmente o presidente só pode se reeleger uma vez. Ah, esse vídeo é antigo, nem me liguei. Então ele não pode ficar perpetuamente no governo, mas eles mudaram agora para permitir com que o atual presidente, o Xi Jinping, possa se reeleger mais vezes. Ele está no segundo mandato, então a partir de agora ele pode continuar no governo indefinidamente até quando ele morrer. A grande preocupação... Não. Ele pode ficar indefinidamente até ele morrer porque tem eleição, né? O ano passado rolou a eleição, ele foi eleito de novo, é claro, né, que ele tem muito poder dentro do partido e para ele se reeleger não seria muito difícil, mas o que eu ouço aqui, inclusive de membros do partido, é que se ele tentar mais uma reeleição, que isso pode ferver, porque o povo não quer. Sim, o povo, né, da forma como eles me falaram, né? Então a gente vai ter que ver, porque em teoria... Logo a gente já deveria saber quem vai ser o sucessor dele. Porque normalmente é assim aqui na China, né? O presidente já vai preparando o cara para ser o próximo. Ao redor do mundo, a grande preocupação no Ocidente, principalmente, é que isso crie um novo ditador, crie uma nova figura parecida com Mao Tse-tung, alguém que causou tragédias tremendas na China. Eu não vi ninguém preocupado com a Angela Merkel 50 anos no poder, né? Não vi ninguém preocupado com a Rainha Elizabeth 70 anos lá como rainha, né? Sendo que a família dela só é rica em grande parte por tudo que eles roubaram aqui na Índia, na China. Não veio preocupado, mas aí o Xi Jinping é um problema para o Ocidente. Durante o governo dele, milhões de chineses morreram, em alguns casos de fome. Então essa é a grande preocupação e eu quero falar sobre isso hoje com vocês, sobre esse caso do Xi Jinping, como presidente agora que pode se reeleger indefinidamente, e compartilhar com vocês algumas reflexões sobre isso. Há muitos vídeos na internet, há muitos especialistas, há muitos chineses, inclusive, falando sobre a estrutura do governo, sobre como funciona o governo chinês, e quais são os modelos que eles adotam, como funciona a nomeação para cargos públicos, para cargos administrativos, para o governo. Então é um sistema diferente do Brasil, é um sistema diferente das democracias ocidentais e boa parte das democracias. A ascensão na hierarquia do governo... Democracias... Começa desde cedo, em distritos, então eles vão subindo nos cargos até chegar ao comitê central. Sim. E depois dentro desse comitê nomear alguém para ser o presidente ou o primeiro-ministro. Na verdade, o cargo mais... Não existe um cara chegar a presidente aqui na China sem ter passado por uns 30, 40 anos de profissão pública, já que foi o caso do Xi Jinping, né? Ele foi governador da província de Fujian, mas antes ele já tinha sido prefeito de uma cidade grande, e aí depois ele foi secretário do partido de Zhejiang, e vai crescendo, né? E só assim, porque senão os caras não chegam a presidente, não tem como surgir um Bolsonaro ou um Trump na China, né? Inclusive já deixei nos comentários, que senão esqueci de pedir, o que vocês acham desse sistema que aqueles dizem que é meritocracia? E não, na verdade não é bem meritocracia, né? Mas deixa aí, o que vocês acham disso? O mais importante na China não é o do presidente, o cargo do presidente é um cargo simbólico, é como na Alemanha, por exemplo, onde o importante é o primeiro-ministro, o presidente é alguém que só representa o país, às vezes, em algumas circunstâncias, mas na China, de um período para cá, o presidente é a mesma pessoa que possui o cargo de secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China. Essa pessoa realmente é influente, esse secretário-geral, ele é quem determina as políticas, quem manda no país, quem governa o país. Mas, como eu disse, de um tempo para cá, por convenção, por conveniência, o secretário-geral costuma ser o presidente. O Xi Jinping, ele é o presidente e o secretário-geral desde 2012 e é possível que ele fique bastante tempo ainda, porque o que muita gente diz é que, diferentemente de outros modelos, os chineses são muito pragmáticos, então, quando eles percebem que o sistema não está funcionando, eles tentam corrigir de algum modo, e nesse caso especial eles devem estar satisfeitos com o governo do Xi Jinping e acham que faz sentido mantê-lo mais tempo aí para poder dar continuidade aos programas sociais e governamentais dele. Então, o que eles falam aqui é que o Mao Zedong libertou a China, né? O Deng Xiaoping enriqueceu a China e o Xi Jinping está fortalecendo a China. E o interessante dessa história toda
é que o cara que sugeriu, né, essa mudança, não foi só um, mas o cara que estava por trás aí dessa mudança da lei foi preso depois por corrupção. Essa reforma seria para manter algo que funciona ou algo que eles acham que funciona. É claro que a gente tem que pensar que, embora a China seja a segunda maior economia do mundo hoje, é o país que mais cresce economicamente, ainda há uma série de problemas. Como é bom o socialismo, hein? Ainda há a questão da repressão, da censura, de violações a direitos humanos. Mano, tá defendendo, tá mirando na China e acertando os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos prendeu 286 jornalistas nos últimos 10 anos, os Estados Unidos aí tem 12% da população, 11% da população que não come todos os dias, fora isso, e eu tô falando só dentro lá dos Estados Unidos, né? Vídeo aí toda semana de gente sendo expulsa de hospital porque não pode pagar as contas. Mas o que você vê quando você assiste, eu acho que aí tem duas perspectivas, né? A gente tem que ver o que os chineses pensam sobre isso e por outro lado, o que ocidentais que vivem na China também pensam sobre isso. O que eu percebi, assim, é que há um conflito de valores, na verdade. No Ocidente a gente tem certos valores que... Você não é Ocidente, hein, Bugalho? Desculpa aí. Nos parecem ser inalienáveis, que são valores universais e que não devem ser violados. Direito à liberdade, direito à liberdade de expressão, direito à própria... Henri Bugalho. Direito à liberdade de expressão, de novo, os Estados Unidos prendeu 286 jornalistas nos últimos 10 anos e tá lá o Julian Assange que pode ser preso pro resto da vida, né? Porque ele literalmente mostrou um crime dos Estados Unidos, esse grande defensor da liberdade. Não dá, Henri Bugalho, para colocar tudo no Ocidente geográfico na conta de Ocidente, porque não é, né? O Brasil, eu já falei isso várias vezes, o Ocidente é uma ideia. Então é uma ideia que às vezes incluem Austrália, Japão, Singapura, depende de quem está definindo o Ocidente. Então, o Ocidente é uma ideia na qual o Brasil, a América Latina, né, e a África não se encaixam, por exemplo. Propriedade privada, isso parece algo universal e que todos os países deveriam adotar. Opa, peraí, propriedade privada, bonitão. Na Inglaterra, se eu não me engano, é tudo do governo também, né? Porque foi o sistema que eles copiaram em Hong Kong. Em Hong Kong, todas as terras eram do governo, desde a época da colonização, que é um sistema que eles copiam da Inglaterra. Sendo que, na verdade, isso é uma coisa recente, isso aí tem, 300, 400 anos. Antes disso, havia outra série de valores, havia outras preocupações sociais, políticas. Durante muitos séculos, muitos milênios, as nações foram governadas por governos autoritários, como imperadores, como reis, como sultões, quer dizer, a gente teve um modelo de governo administrativo e que mudou muito com o iluminismo, mudou muito com as revoluções democráticas ao redor do mundo, com a formação dos Estados Nacionais, então isso mudou e hoje no Ocidente a gente tem essa noção desses valores. O cara mora, ou pelo menos morava, né? Porque eu lembro que ele mora, a última vez que eu vi qualquer coisa dele, ele morava na Espanha. O cara literalmente mora no continente que só é rico porque sugou o que deu dos outros por séculos. Só aqui na Índia, a Inglaterra matou mais de 100 milhões de pessoas e roubou mais de 34 trilhões de libras. Todas essas igrejas bonitas que vocês vê na Espanha, por exemplo, Espanha, Portugal, o ouro e a prata vieram da onde? Das Américas. E quem tirou essa prata e esse ouro e esses diamantes do chão? Indígenas escravizados, negros escravizados. Então, essa conversinha de aqui no Ocidente nós temos esses valores, mano, esses valores é só para branco, no qual o Henri Bugalho não se encaixa, porque ele não é europeu. E mesmo que ele tenha cidadania, vai continuar não sendo europeu, porque ele não nasceu lá. Então, não, eles não têm isso. Porque quando eles saem da Europa e vão colonizar um país, eles aplicam as mesmas coisas que os nazistas aplicavam. Campo de concentração, campo de extermínio, trabalho forçado. Os que os japoneses fizeram aqui na China foi inclusive pior do que os nazistas fizeram na Europa. Então, sabe, é muita conversinha para boi dormir. Que seriam invioláveis. Invioláveis para quem, né? O que os chineses dizem e o que ocidentais na China dizem também é que se a gente for pensar a China com esses padrões, a gente não vai conseguir compreender o contexto deles. Eu assisti alguns youtubers americanos que vivem na China e o que eles dizem é que isso mudou a percepção deles. Estar lá mudou a percepção deles. Porque quando ele menciona esses assuntos sobre liberdade de expressão, por exemplo, muitos chineses não entendem essa preocupação. Nossa, cara, que... Da onde isso? É porque se existe esse conceito de liberdade de expressão, que é o conceito burro do monarca, né? Que liberdade de expressão irrestrita. Aqui eles têm liberdade de expressão para falar muita coisa, mas existem limites
nos quais os chineses não cruzam por conta da cultura, do confucionismo, como, por exemplo, que eu já citei várias vezes, a questão de comparar o presidente com o ursinho Pooh. Isso, numa sociedade confucionista, isso não pode existir. E não é porque é liberdade de expressão. É a forma como a sociedade deles funciona. Porque para eles não é uma questão, para eles não é um problema. Eles não têm essa noção individualista que nós temos no Ocidente, e para eles a vida cotidiana é muito mais simples. Então... O que individualismo tem a ver com liberdade de expressão, cara? Quantas preocupações cotidianas, como trabalho, família, e certas questões que para a gente são essenciais, para eles são supérfluas, como, são irrelevantes. É claro que há os... Por exemplo... Ocidentes, é claro que há as pessoas que não concordam com isso, é claro que há os chineses que querem mudar a sociedade de lá, que querem mais liberdade, que querem abrir o país mais para outras coisas, mas... Assim como até hoje, né, tem espanhóis que querem acabar com a monarquia na Espanha, porque tem lá um rei sugando, né, de bobeira. Inclusive ele tinha fugido para Portugal, né, porque tinha roubado sei lá o quê. E tem gente tentando acabar com todas as monarquias na Europa e não consegue, né? O que a gente percebe, e eu acho que historicamente a gente percebe isso também, é que as revoluções, as transformações sociais só ocorrem quando há uma grande massa crítica de pessoas que querem transformação. Então, enquanto está funcionando, as pessoas normais, os cidadãos normais, não têm essa preocupação e não querem mudar o sistema. E a gente pode pensar claramente no modelo soviético, por exemplo, né, quando houve a falência do czarismo, quando o czar falência, já não... né, porque não teve uma revolução, conseguia mais governar, então houve a Revolução Russa, houve essa mobilização popular generalizada para tirar o czar, para tirar a aristocracia russa, então houve a Revolução Russa, e com o passar das décadas, quando o sistema soviético passou a entrar em colapso, quando o Gorbachev fez as reformas políticas, as pessoas perceberam que já não funcionava mais, até um tema que o Adam Curtis usa num dos seus vídeos mais recentes, nos seus documentários mais recentes, que chama hipernormalização, que é quando todos sabem que aquilo não funciona, mas mesmo assim as pessoas não falam sobre isso. Quando passou os Estados Unidos. Visível isso, o sistema soviético ruiu, entrou em colapso, acabou o bloco soviético, acabou a União Soviética, e eles mudaram para outro regime. Então foi um momento em que já não se sustentava mais, porque a sociedade como um todo já não suportava aquele modelo. No caso do governo chinês, embora haja essa repressão, e há uma repressão estatal... Aí o cara me mete a foto do cara do tanque, mano. Ai, nessa imagem, os tanques estavam saindo, os tanques estavam indo embora, porque tem um vídeo disso, né? E esse cara tá literalmente impedindo os tanques de ir embora, sabe? Não é como assim os tanques estavam tentando chegar para atacar as pessoas e o cara impediu. É o contrário. Já tinha rolado, né, à noite aqui, quando o exército foi tentar acabar com os protestos. No dia seguinte os tanques estavam indo embora e o cara não queria deixar os tanques embora. Uma repressão política, aparentemente, para as pessoas comuns, para os chineses comuns, ainda funciona. Ainda faz sentido defender esse modelo. O cara fala de repressão política quando tem uns Estados Unidos com um sistema de segregação lá por votação, né, que até eu já comentei isso no outro vídeo. O próprio LeBron James tem uma ONG, tem uma instituição lá para pagar multa de pessoas negras para que elas possam votar, porque elas sofreram alguma multa de algum pequeno crime que elas cometeram, sei lá, qualquer coisa assim, e aí por conta disso elas não podem votar. Ele tem essa parada só para pagar para as pessoas para que elas possam votar. E isso acontece pelos Estados Unidos inteiro. Eles criam inúmeras regras para que latinos, negros e qualquer minoria que não seja branca, né, não possa votar. Eu vi uma entrevista com uns jovens estudantes de relações internacionais chineses, e o que eles dizem é justamente isso, que quando eles vão para o Ocidente, viajar para o Ocidente ou estudar no Ocidente, eles percebem que há uma incompreensão de quais são as expectativas do povo chinês, do que eles querem para aquilo. E para a gente é difícil compreender isso porque nós crescemos num outro contexto. A gente cresceu num mundo onde esses valores são defendidos cotidianamente, diariamente, seja através da política, seja através do cinema, da televisão. Cinema de quem, né? Cultural, porque a gente é passado esses valores individualistas, de que a gente tem que defender esses valores, e pra gente é difícil pensar um mundo no qual eles não vigorem. Eu vi uma entrevista com um jornalista chinês no qual ele fala sobre a questão da censura, e ele diz assim que para ele, como jornalista, a notícia, as reportagens, elas têm um fator social, elas precisam ajudar o país a se tornar melhor. Se ele percebe que uma notícia vai prejudicar a sociedade, vai desestabilizar a sociedade, então ele para pensar se ele deve noticiar aquilo ou não. Nada mais importante para os chineses do que estabilidade. Nada. Sim. Isso vai para a escala governamental, para a escala no trampo. Sim. Nada é mais importante do que isso.
Já no Ocidente, não. No Ocidente, a gente pensa a imprensa e o jornalismo como um dos poderes reguladores da sociedade. Então, se um governo está fazendo uma coisa errada, então, se a sociedade está em problema, o jornalismo tem que apontar esse problema. O jornalismo tem que apontar esse problema, né? Os Estados Unidos vão lá, começa a guerra da Ucrânia, eles summonam uma porrada de criador de conteúdo para dizer para eles, olha, é isso aqui que vocês têm que falar sobre a guerra da Ucrânia. Imagina o que eles não fazem com o Washington Post, New York Times, esse tipo de coisa. E causar transformação. Mesmo se pelo lance dos uigures. Desestabilizar a sociedade. Então, realmente, são dois conjuntos de valores diferentes. Então, para eles, ter um governante que vai ficar lá 20, 30 anos adiante, talvez não seja um problema desde que esse governante continue fazendo um bom trabalho. Mas é claro que quando você dá um poder às vezes irrestrito para alguém, a gente sabe isso ao longo da história também, a gente já viu vários exemplos, alguém que sente que está acima do conjunto político, isso pode levar a grandes tragédias, a grandes catástrofes sociais. Então eu deixo bem claro que eu não estou defendendo o modelo da China, não sei como é o modelo em seus detalhes, nunca vivi lá, nunca estive lá, mas para mim, como ocidental, realmente é difícil pensar fora desse filtro ideológico que a gente cresce nele. Para mim, assim como para vocês deve ser também, é um esforço tentar pensar que as pessoas aceitam modelos tão diferentes do nosso, embora eu saiba que na prática mesmo no Brasil, mesmo no Ocidente, as pessoas também têm diferentes conjuntos de valores, as pessoas também têm diferentes expectativas sobre a vida. Nossa, que problemão, né? Eu não posso xingar o presidente, que problemão. Inclusive no Brasil agora tem pessoas que defendem a volta da ditadura militar, ou seja, realmente as pessoas têm diferentes expectativas sobre a sociedade, sobre valores morais, sobre valores éticos, sobre valores políticos. Então, se há pessoas hoje em democracias que defendem autoritarismo, não me parece tão absurdo pensar que existem muitas pessoas na China que defendem o autoritarismo também. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, vocês viram isso? Não sei, cara, para mim autoritarismo é justamente deixar a população passar fome, né? Ou até lá aquela crise de fentanil que mais de 100 mil pessoas morrem por ano. Para mim isso é autoritarismo, é não cuidar literalmente das pessoas. Enquanto a China está tirando 800 milhões de pessoas da pobreza extrema, os Estados Unidos está indo pro buraco. E armando a Ucrânia, mandou já 62 bilhões de dólares para a Ucrânia. E agora eles estão mandando soldados e marinha para o Oriente Médio, porque eles não contentes com ter uma guerra lá, né, proxy com a Rússia na Ucrânia, eles querem armar outra confusão no Oriente Médio, porque a China casou lá um acordo entre o Irã e a Arábia Saudita, as coisas estão se organizando, eles não estão mais negociando só em dólar, os Estados Unidos está perdendo a força, o que eles vão fazer? Guerra, é só o que eles fazem. E aí eles querem fazer guerra aqui em Taiwan. É isso para mim é autoritarismo.